Boa tarde a todos, senhores e senhoras. Prazer imenso estar aqui com vocês. A oportunidade de poder compartilhar um pouco da visão empresarial sobre o tema da educação continuada, né? Acho que a organização Bradesco é uma organização bastante sólida, bastante reconhecida e valorizada por todos, com certeza, bastante relevante na economia nacional por toda a trajetória dos 75 anos de existência da organização Bradesco. Aliás, particularmente no dia de hoje, a gente está muito contente na organização, porque hoje é aniversário do seu Lázaro de Melo Brandão, né? Está completando aí 92 anos de vida e de história construída dentro da organização desde o início, né? Na verdade, o seu Brandão está desde o início da trajetória do Bradesco, desde a época do seu fundador, né, seu Amador Aguiar. Então, é um imenso prazer poder estar aqui com vocês compartilhando essa trajetória que nós temos de crença no valor das pessoas e de crença no valor da educação. E aí, deixando claro um pouco do contexto nosso como organização, né? O Bradesco ele é uma organização bastante pujante, que valoriza muito vários desses vetores que estão aqui na tela, né? Nós temos como DNA, como a nossa essência, a crença nas pessoas, e a gente tem como motor dessa crença a dinâmica da carreira interna. Carreira interna, traduzindo, seria desde as funções iniciais, é onde nós contratamos os profissionais. Aliás, muitos jovens têm o seu primeiro emprego no Bradesco, e muitos dos executivos atualmente, que são líderes na organização, tiveram seu primeiro emprego dentro do Bradesco. E a crença na carreira interna é o que nos traz a capacidade de não só desenvolver a economia por meio da forma como a gente se relaciona e atende os clientes, mas também tem um papel fundamental nas vidas desses profissionais e das famílias, porque também acabam sendo alcançadas pelo alcance que o Bradesco tem nesse compromisso com a sociedade, né? Tanto do ponto de vista do funcionário, dos clientes e da representatividade na economia nacional. Inovação e pioneirismo são eixos importantes também. O Bradesco, ao longo da sua trajetória, foi sempre bastante inovador no setor financeiro nacional. Aliás, o setor financeiro nacional ele é reconhecidamente bastante robusto, tanto em indicadores de Basileia, como nos próprios níveis de automação que o setor financeiro tem no Brasil, com todas as adversidades que existiram ao longo da história do Brasil e todas as variações, até no contexto do overnight também. Era um cenário que para os bancos era uma dinâmica e quando deixou de existir passou a ser completamente outro. Então, a dinâmica de oscilações na economia nacional afeta diretamente o nosso negócio, mas nós somos uma organização que a gente acredita no Brasil desde o início e continuamos a acreditar. O Projeto Brasil, independente de governo, independente de momento econômico, ele é parte da essência da organização. Então, esse compromisso com a sociedade, a crença nas pessoas, a inovação e o pioneirismo são vetores essenciais da nossa trajetória. E aí, dentro desse pano de fundo, logicamente, a gente tem um time de pessoas bastante diverso. Acho que os números que estão aqui na tela mostram a dimensão da organização como o Bradesco, com mais de 100 mil pessoas distribuídas em todo o território nacional, diferentes regiões, diferentes particularidades, diferentes necessidades dos clientes nas diferentes empresas do Bradesco, né? Desde o banco, do varejo tradicional, como todos nós conhecemos, incluindo também aqui nesses números o time da Fundação Bradesco, que tem um papel fundamental dentro da educação no Brasil, né, com os mais de 600 milhões de investimentos na educação, tendo uma contribuição direta ali na educação básica também, passando pelo grupo segurador, pelo grupo de cartões, enfim, todo o rol de empresas do setor financeiro e securitário que compõem esse número. E o nosso quadro ele é bastante diverso, né? Diverso em termos de gênero, em termos de região, em termos de idade, em termos de formação. Inclusive, a gente tem uma população extremamente e altamente qualificada dentro do banco. Quer dizer, uma realidade bem particular, que não é a realidade nacional como gostaríamos que fosse. E mesmo os profissionais que dentro do banco ainda estão ali no ensino médio, são profissionais que são os aprendizes, né? Os aprendizes que faz parte do nosso DNA também, desde o momento de aprendiz, a gente trazer a oportunidade de não só ter um incentivo para a educação, mas também ter um incentivo à oportunidade de ter o primeiro emprego. Então, dentro dessa realidade, fica mais do que claro que da nossa essência a educação é valor. Não só pela atuação da Fundação Bradesco, mas o próprio banco, a própria organização, por meio dos movimentos que faz com o quadro de funcionários. E aí, dentro dessa realidade, a gente tem aqui a marca estampada aqui da nossa universidade corporativa, a Unibrad. Ela foi criada, foi estabelecida em 2013, então completamos 5 anos agora em maio. No 13 de maio a gente completou 5 anos da Unibrad. E ela foi uma evolução
em relação ao modelo que tradicionalmente a gente já vinha ao longo de décadas de departamento de treinamento. E, essencialmente, a gente teve uma mudança conceitual com essa evolução para a universidade corporativa. Até então, a gente sempre teve, até pela dinâmica de carreira interna, um foco muito intenso em formar os profissionais para aquela função que ele estava exercendo no momento ou para a próxima função na carreira. Então, se eu tinha, por exemplo, um gerente comercial de pessoa física, que depois ia se tornar um gerente comercial na pessoa jurídica, ele ia sendo preparado para fazer o exercício da função atual e da próxima. Mas, como foi comentado anteriormente, o mundo mudou, as coisas estão ficando muito mais dinâmicas. Naquele momento a gente percebeu que não era mais suficiente ajudar as pessoas a se prepararem para a função que elas estavam exercendo no momento. Era importante também que, além de preparar para a função atual, a gente desenvolvesse um rol de competências, que a gente chama de competências corporativas, que são menos técnicas e são muito mais comportamentais, como liderança, relacionamento interpessoal, trabalho em equipe, negociação, em que, por meio do desenvolvimento dessas competências hoje, a gente tivesse profissionais que pudessem ter a flexibilidade de, dado todas as mudanças que estão acontecendo no mundo, na economia e no mercado que a gente atua, essas pessoas pudessem ter outras alternativas de carreira também. Porque o mundo de hoje está tão dinâmico que a gente não consegue afirmar que daqui a 3, 4, 5, 10 anos, as mesmas funções e empregos que existem hoje vão continuar existindo da mesma forma. Então, naquele momento, a gente se deparou com esse desafio. Se nós somos uma organização que valoriza muito a solidez, que valoriza muito a sustentabilidade para o longo prazo, a gente precisa, desde já, se já era a nossa crença, intensificar ainda mais, investir no desenvolvimento das pessoas, não só pensando no papel que elas fazem hoje, mas deixando-as preparadas para qualquer papel que a gente não sabe ainda qual vai ser exigido de nós, que daqui a 5, 10 anos a gente possa ter que encarar. Então, essa mudança de chave de perceber que eu preciso ter um time preparado para o futuro e não apenas para o presente, é o que representou essencialmente a evolução para o modelo de universidade corporativa. E ainda nesse contexto, a gente estabeleceu como missão ali, como visão da nossa universidade corporativa, realmente tornar-se uma referência na formação de competências e lideranças. Justamente porque ao longo da nossa história, e é marca essencial nossa, a gente forja grandes líderes, né? O exemplo que deu aqui hoje do aniversariante do dia, e se a gente pegar vários dos líderes executivos que temos na organização, aliás, aqui eu faço questão de mencionar que tem 3 líderes do Bradesco aqui, cadê eles? Onde estão sentados aqui no meio. O Alex, que é o gerente regional, a Érica e o Fernando, que são gerentes de agência aqui em Santos, então tivemos a oportunidade de tê-los aqui com a gente. É justamente todo esse investimento na liderança e na formação das competências que permite a gente ter aqui hoje profissionais que puderam ter essa história dentro da organização. E isso traz um valor essencial, porque você não está apenas fazendo o seu atendimento ao cliente, que já é extremamente relevante, mas por trás dessa atuação como profissional, você sabe que tem uma história, que tem um legado que alguém construiu antes, que você recebeu aquele legado, que você vai evoluir aquele legado e aquele bastão vai ser passado para as próximas gerações. Eu acho que isso hoje em dia, e aí pegando um pouco de questão de gerações, é uma coisa que talvez não esteja sendo tão percebido o valor da continuidade dos legados construídos ao longo das gerações, né? Acho que a questão, quando a gente fala de múltiplas gerações, eu acho que a grande beleza, o grande equilíbrio está em quem chega, reconhecer a experiência acumulada, trazer a novidade e, a partir daquela experiência acumulada, evoluir ainda mais. E com tudo que a gente está vendo no cenário nacional, eu acho que continuidade e sustentabilidade são palavras importantes, além do próprio planejamento que foi mencionado, né? Então, dentro desse contexto, a gente realmente tem como foco educar para a excelência profissional. A ideia não é só ajudar a pessoa a fazer aquele papel do dia, é realmente formar profissionais de excelência. E no Brasil, a gente precisa cada vez mais de profissionais com alto nível de formação, né? Visando a perpetuidade não só dos negócios do banco, mas o banco, como acredita no Projeto Brasil, ele tem que fazer o seu papel como empresa, pela relevância que tem na economia nacional, também para ter um impacto na sociedade. E aí, dentro desse contexto, na universidade corporativa, a universidade corporativa ela é formada, na verdade, por 10 escolas, e aí que o conceito de escola não é o mesmo conceito de escola no contexto mais acadêmico, porque quando a gente fala de educação corporativa, a escola está atrelada, na verdade, são 10 temas que, do ponto de vista do Bradesco, para a sua estratégia no negócio, são competências organizacionais que têm alta relevância, como, por exemplo, liderança, porque somos um DNA de carreira interna, conforme eu comentei, negócios,
Identidade organizacional, nós somos uma empresa de uma cultura muito forte, então reforçar o valor da cultura é importante. Relacionamento com o cliente, aliás, reconhecidamente o Bradesco ele é elogiado pela clientela pelo relacionamento que possui. Cidadania e sustentabilidade, porque o Bradesco reforça o seu papel no cenário nacional e não apenas como um provedor de serviços financeiros ou de seguros. Então, esses são 10 pilares que são temas estratégicos para a organização. E, como tal, o que a gente faz com o desenho da universidade? A universidade ela espelha as estratégias da organização na sua forma de se organizar, com a intenção de que todas as soluções de aprendizagem que sejam ou desenvolvidas pela universidade corporativa ou contratadas por meio de parceiros, de uma forma ou de outra, essas soluções elas ajudem a gente a desenvolver o capital humano da organização dentro daqueles temas que têm alta relevância estratégica para o negócio do Bradesco. E a gente faz isso de múltiplas formas. Nós temos, não só nas diferentes escolas, diferentes soluções de aprendizagem, mas essas soluções de aprendizagem também elas são feitas de diferentes maneiras, né? Nós temos desde um formato mais tradicional, presencial, como estamos aqui, numa forma de uma pessoa com mais experiência transmitindo conhecimento para várias outras, né? E aí, como o mundo está se dinamizando muito, a gente, logicamente, reconhece que cada um de nós tem um gosto ou uma preferência por um determinado modelo de aprendizagem, né? Tem quem prefira assistir uma aula expositiva, tem quem prefira ler um resumo de livro dentro de um aplicativo, que a gente tem uma biblioteca virtual. Tem quem prefira aprender por meio de um jogo, interagindo, fazendo um duelo com outro colega do banco de um outro lugar, de um outro estado, que você não faz ideia de quem é a pessoa, que você conhece pelo jogo. Tem quem prefira estudar por uma cartilha eletrônica, ou estudar pela ferramenta de cursos online. Então, essa multiplicidade, essas várias soluções de aprendizagem, tem vídeo treinamento também, que nós temos como opção de oferta. Essas várias formas de aprendizagem, elas permitem que, dado toda a diversidade de quadro que nós temos, em termos de região, geração, preferências de ensino, a gente consiga alcançar o máximo possível todas as pessoas que precisam ser desenvolvidas dentro da organização. Então, isso aqui também é parte da nossa estratégia. Cada vez mais buscar múltiplas soluções de aprendizagem para a gente aumentar realmente essa capilaridade de oferecer o aprendizado onde quer que as pessoas estejam, no formato que for mais adequado para a realidade de cada uma delas. Se a gente coloca em termos de relevância, né, aqui estão alguns dos números do que fazemos internamente, a gente tem quase 1 milhão de participações em diferentes cursos. Aqui pode ser uma mesma pessoa fazendo mais de um curso, né? Então, se considerar pelo tamanho do banco, ou seja, mais de 75% disso acontece online, e aí um pouco desse processo evolutivo da educação continuada, muito dessa capilaridade, desse alcance, ele precisou ser feito por meio de ferramentas online, e na hora que a gente olha, cerca de 15% isso é feito com apoio de parceiros externos, como o caso da Strong FGV, né? Nem sempre a gente tem no know-how interno ou no desenho de soluções dentro de casa o conhecimento prontamente disponível, o conhecimento mais atualizado. Então, a gente lança muito mão de parcerias com instituições de ensino ou com consultorias especializadas em determinados temas para oferecer para os funcionários a oportunidade de expandir conhecimentos e poderem evoluir em suas carreiras também. E aí, quando nós olhamos a ordem de grandeza, realmente o investimento que nós fazemos em desenvolvimento de pessoas, eles são vultuosos. E isso é uma particularidade dentro do Bradesco, né? Independente do cenário econômico, o nosso motor de carreira interna, ele exige que a gente sempre mantenha níveis elevados de investimento em desenvolvimento de pessoas. Isso é uma crença que nós temos e que a gente aplica ano após ano, independente de qual é o cenário econômico. Inclusive investindo com vários profissionais indo fazer cursos, inclusive no exterior, se necessário. Então, aqui tem uma mensagem fortíssima nesse contexto de educação continuada, que é, dentro da estratégia corporativa do Bradesco, a gente investe sempre para que as pessoas possam buscar o conhecimento além das fronteiras do banco, inclusive, né? Hoje em dia, você pode aprender muito sem que, eventualmente, o próprio banco tenha que investir, né? Você tem vários conteúdos que já estão disponíveis, principalmente online, apesar de a gente ter bastante coisa gratuita presencial também hoje em dia, mas o conhecimento ele está bem aberto, ele está bem disponível. Mas tem uma particularidade importante no exercício como esse da universidade corporativa, né? A internet ela tem as duas faces, né? Aliás, toda tecnologia ela traz dependendo do uso dela, ela pode ser o bem ou o mal, né? A internet ela trouxe bastante acesso, bastante disponibilidade de conteúdo, mas a relevância ela é questionável, né? Então, o exercício de curadoria
de identificar nesse mar aberto de conteúdos da internet e de tudo que é oferecido por canais como o YouTube, o que realmente é relevante, o que realmente é útil para o desenvolvimento do profissional. Então, o exercício que nós fazemos na Universidade Corporativa também vai nesse sentido. O exercício de interagir com vários parceiros, usar as escolas como direcionadores estratégicos, nos ajuda a, quando a oferta chega para o quadro de funcionários, realmente ser uma oferta que, além de ser de alta qualidade do ponto de vista de conteúdo, de material, de forma de aprendizado, ele também é relevante, para que o nosso tempo ele é o mesmo que sempre teve, mas a nossa atenção hoje ela está dispersa em vários canais que a gente está recebendo informação. Então, também é uma maneira de otimizar o tempo e energia do quadro de funcionários na busca por novos conhecimentos. E aí, a gente também tem feito muita evolução no sentido de oferecer outras ferramentas de tecnologia para o quadro de funcionários. A gente, desde 2001, 2002 mais ou menos, a gente lançou a nossa plataforma de ensino à distância, que internamente a gente chama de Treinet. Durante muito tempo a gente lançou mão desse canal de aprendizado online e de 6, 7 anos para cá, mais ou menos, a gente começou a buscar mais parcerias, né? E aqui são alguns dos parceiros que nós estabelecemos para buscar conteúdos que já existisse dentro deste parceiro uma determinada curadoria. Então, a gente tem no primeiro parceiro ali, são resumos de livros de negócio. Não que eu vá dizer que o resumo ele é mais completo do que o livro, nunca será, porque o livro ele já é uma edição e já é uma curadoria feita pelo próprio editor e pelo próprio autor. Mas na dinâmica do dia a dia, o que a gente percebeu? Que na hora que você oferece os resumos de livro, talvez para muitas pessoas que não têm um apreço pela leitura, aquelas 5 páginas do resumo geram um incentivo. E aí talvez ela não leria 200 páginas do livro, mas ao ter 5 páginas de um resumo, ela se interessa pela leitura, que hoje em dia já é uma dificuldade se interessar por leitura. E o que a gente recebe de feedback de muitos dos funcionários que acessam a ferramenta é que depois de ler o resumo, eu me interessei pelo livro, fui lá e comprei e li o livro. Né? Quer dizer, na verdade, acabou sendo como se fosse um teaser, uma degustação. Né? Então isso para a gente é extremamente gratificante, porque implicitamente para quem trabalha com educação, você saber que você usou de um mecanismo tecnológico para incentivar o acesso a conhecimento e a leitura, que hoje em dia está ficando de certa forma de lado, né? Leitura de qualidade, já é um feedback extremamente relevante para a gente. A gente, naquela solução ali, Lidera, a gente buscou vídeos de professores especialistas por meio de uma plataforma de um parceiro e quebrou um pouco a lógica de que líderes não acessavam ferramentas de aprendizado online. Né? E aqui a gente teve uma adesão significativa, porque o problema dos líderes acessarem não era acessar o fato da ferramenta ser online, mas era o fato de que tem de relevante para mim lá dentro da ferramenta. E na medida que eles começaram a ver que dentro da ferramenta tinham vídeos que geravam insights e inspirações para o dia a dia, o líder começou a comentar com o outro, a rede funciona articulada e os acessos começaram a crescer. Essa terceira solução que a gente nominou internamente de BigQuest, essa aqui foi uma parceria com uma startup que nós fizemos, pegando carona no primeiro ciclo do programa de inovação do Bradesco, inovação aberta, chamado Inovabra, que hoje já está ficando bastante reconhecido no mercado, Inovabra. E ali, apesar do Inovabra ser feito para empresas que tivessem interface para os produtos e serviços do banco, a gente, como RH, foi lá e falou, deixa eu pegar uma carona nisso daqui, porque tudo bem que eu não vou vender produto e serviço com isso, mas a gente pode evoluir algumas práticas de aprendizagem. E a grande diferencial desse aplicativo é que ele permite um aprendizado por meio de jogos. Então, um jogo de perguntas e respostas em que o funcionário pode duelar com o outro. E aí, como eu comentei, às vezes duela um funcionário aqui de Santos com um funcionário do Acre que nunca se conheceram e se conheceram por meio do aplicativo. Né? Então, isso também está permitindo gerar novas conexões entre as pessoas, que é um subproduto de alta relevância para uma empresa como a nossa que está distribuída no Brasil. E aí, mais recentemente, a gente está em projeto ainda, é uma plataforma de capital humano que aí ela conecta todos os processos de RH num único local. E aí, com isso, a gente vai conseguir conectar as pessoas umas com as outras também. E a gente aposta muito porque tem uma outra parte dentro dessa ferramenta que eu acho que, do ponto de vista de educação continuada, é relevante também, é como é que a gente incentiva o aprendizado de uma pessoa com a outra. Porque numa organização como a nossa, que ela é baseada em carreira interna, tem sempre alguém mais experiente que pode ensinar para quem está chegando depois. Isso acontece muito no dia a dia, no ambiente da agência. Mas e quando é que eu quero potencializar isso para um alcance nacional? Nem sempre o movimento de carreira permite a pessoa navegar o Brasil inteiro, né? Mas uma ferramenta online ela pode dar essa pujança da gente evoluir esse processo de aprendizado. E é por essas e outras que a gente participou dessa premiação global, reconhecida aí pelo CCU Awards,
Não sei se todos são familiarizados com o contexto de educação corporativa, mas foi uma grata honra e surpresa. Nós participamos e acreditamos ativamente dessa premiação. Competimos com universidades corporativas de outros países, da própria Europa, de vários países da Europa, da Rússia, da Índia, dos Estados Unidos. E fomos premiados em 5 de abril do ano passado com o prêmio de melhor universidade corporativa do mundo. Então, esse é um motivo de grata satisfação para a gente, não só pelo time do RH e da Unibrad, que ajudou nessa condução, mas pelo fato de ser do Bradesco, que tem isso como essência, como DNA, e pelo fato de ser uma empresa brasileira que teve esse reconhecimento. Então, isso daqui para a gente, na verdade, confirma, por pessoas referenciadas no globo, né, de que realmente a crença na capacidade de desenvolvimento das pessoas, ela se faz não só presente, como evidente e reconhecida. Então, para a gente é um motivo de grata satisfação. Obrigado. Farei questão de comentar com o pessoal das palmas que vocês deram, porque eu acho que no cenário em que nós estamos, eu acho que ter esse tipo de reconhecimento é fundamental. E aí, indo um pouco para o futuro, né? Quando a gente fala de educação continuada, né, e a gente aqui mostra por esses dados e números o quanto a gente investe realmente para que as pessoas aprendam muito além daquilo que aprenderam na faculdade ou no colégio, a gente tem alguns desafios pensando em futuro, né? Todo ano a gente tem executivos do banco participando, o seu Trabuco participa todos os anos, esse ano ele participou. A nossa executiva agora, a Glaucimar Petkov, ela participou também do Fórum Econômico Mundial no começo do ano. E aí eu pensei, dentro daquilo que foi compartilhado internamente, alguns pontos que eu acho relevantes quando a gente fala do contexto de capital humano ou de educação continuada, né? Você cada vez mais as empresas se enxergando como plataformas, ou seja, na verdade eu tenho na empresa uma estrutura aberta sobre a qual eu plugo outros serviços, e aí serviço sobre o serviço é que vai gerando valor. Então isso inclusive é um desafio para os próprios bancos. Não sei se todo mundo aqui já ouviu falar do termo Open Banking, que já virou regulamentação na Europa e não deve demorar muito para chegar no Brasil. Ou seja, como é que você tem o banco como uma plataforma de serviços financeiros sobre a qual diferentes empresas podem usar os dados dos clientes lá dentro. É uma quebra de paradigma fortíssima, e daqui a pouco deve estar chegando para o Brasil. Então, só para mostrar um pouco desse conceito de plataforma, né? Hoje, o conceito de plataforma mais familiarizado que a gente tem é o da Apple. Na verdade, a Apple, ela lançou dispositivos, mas, na verdade, o valor fundamental da Apple está menos no dispositivo e está mais na Apple Store, né? Que, na verdade, ela criou uma plataforma de venda de aplicativos. Então, é em cima disso que eles rentabilizam. Produtividade como pilar, então, reforçando o que já foi dito anteriormente, ou seja, se produtividade já era um item de relevância, principalmente no cenário como o do Brasil, com tudo que está acontecendo de automação e da quarta revolução industrial, produtividade cada vez mais vai ser palavra de ordem, praticamente. Carreiras voláteis, então isso para a gente, ainda mais falando como diretor de RH de um banco como o Bradesco, que tem a crença e a aposta na carreira interna. Esse dinamismo das carreiras, de como é que as coisas estão se movimentando, ela vai ser cada vez mais intenso. Eu posso falar por experiência própria, né, porque como a colega apresentou, eu sou engenheiro de formação e vim parar no mundo de recursos humanos. Então, se eu não acreditar nessa volatilidade da carreira, eu estou sendo contra a minha própria história, né? Então, a volatilidade da carreira realmente ela está sendo uma coisa cada vez mais intensa, que desafia as empresas em relação a atrair talentos e reter esses talentos. Habilidades sociais em alta, quer dizer, cada vez menos importa o quanto você sabe fazer aquele procedimento, aquela função técnica, mas o quanto você se relaciona e se articula com outras pessoas, usando habilidades de relacionamento, negociação, liderança. Cada vez mais isso vai ser exigido e enfatizado, porque os robôs eles vão tomando o espaço daquilo que são tarefas, né? Que a gente percebe muito isso. O robô ele não vai tomar o espaço do ser humano, ele vai fazer execução de tarefas, né? Ele não vai roubar emprego. Os empregos eles vão ser movidos para aquilo que não é uma mera execução de tarefas, onde a capacidade do ser humano pensar além e se relacionar além vai ser cada vez mais exigida, né? E por fim, esse é um desafio fortíssimo e acho que no Brasil a gente tem um desafio ainda maior, que é o do reskilling. Ou seja, como é que nós tornamos cada cidadão, cada pessoa, cada funcionário, cada profissional capaz de ele mesmo se perceber a necessidade de desaprender algumas coisas e reaprender outras. Porque durante o nosso próprio ciclo profissional, a gente vai ter que reaprender e desaprender várias vezes. Se anteriormente a gente podia ter uma formação na graduação e levar isso pela carreira inteira, hoje em dia essa formação ela vai ter que ser renovada a cada 3, 4, 5 anos para se manter dinâmico e ágil, né? E aí, fazendo um contraponto dessa realidade, ou seja, a gente está vendo tudo que Davos está mostrando numa discussão ampliada mundial como desafios
e a gente tem cenários como esse ainda no Brasil, né? A gente ainda tem um índice de analfabetismo extremamente elevado, principalmente entre adultos. A gente tem números aqui que preocupam quando a gente fala dos jovens em ensino médio até os 19 anos, quantos terminam o curso, e desses que terminam o curso, quantos não estão, quer dizer, daqueles que não terminam, que é o último item aqui, 35% que não estão nem estudando nem trabalhando. E aí a gente está falando que produtividade é pilar, né? Ou seja, quanto que a gente está perdendo de capacidade de evolução como nação, se esse ciclo não se conclui, e naqueles que não se conclui, não existe nem estudo e nem trabalho, né? Então, a gente aqui tem uma mensagem fortíssima de qual é o ponto de atenção que nós temos que ter em relação a essas informações e, principalmente, qual é o papel de cada um de nós, e aí falando como setor empresarial, de que maneira que a gente pode fazer a nossa contribuição, né? Então, nesse sentido, a gente tem a crença muito forte de que o educar é realmente uma maneira de transformar a pessoa, transformar a comunidade, transformar uma nação. E, nesse sentido, a gente não se resume a fazer ações que realmente se restringam aos funcionários, né? A gente tem, já há algum tempo, firmado várias parcerias. Aqui destaco, logicamente, a GV com a Strong, mas temos vários outros parceiros, em que a gente estende, inclusive, benefícios para além dos funcionários, incluindo dependentes também, como uma forma da gente usar da relevância e da pujança do Bradesco e da crença na educação para também fazer o nosso papel. Por que não a gente proporcionar que isso vá além dos muros da instituição financeira? Quando a gente pensa também no contexto online, né? Se a gente acessa hoje pelo portal do banco, tem vários cursos online disponíveis, muitos deles falando sobre educação financeira, mas tem até curso de fotografia disponível online. A gente já acumulou milhões de acessos desde 2010, e aqui tem uma informação relevante, né? A pessoa, quando acessa o conteúdo online, ela não precisa fazer nenhum cadastro, ela não precisa se identificar, porque a nossa intenção aqui não é identificar quem fez o curso para oferecer uma abertura de conta. A nossa intenção aqui é simplesmente dizer o seguinte: olha, por que esse conteúdo que eu já tenho desenvolvido e pronto, que os funcionários aprendem, eu não posso oferecer para a comunidade? Já está pago, já está retornado o investimento e está lá disponível. Quanta gente precisa aprender sobre isso? Por que não deixar aberto e disponível? Então essa é a nossa crença também. E aí nós temos feito alguns movimentos também no sentido de nos aproximarmos da comunidade empresarial, né? A gente percebe muitas oportunidades de encontros em que a rede de agências, até pela necessidade de relacionamento comercial com os seus clientes, a gente identifica que os clientes também, eles têm uma necessidade nos seus times, nas suas empresas de formação profissional. Então a gente também está proporcionando, por meio da Unibrad, para que os clientes do banco, sejam eles pessoa jurídica ou física, também possam ter acesso a conhecimento nos momentos em que já existem esses encontros empresariais. E aí tem uma série de outras ações que nós fazemos também nesse sentido. Então, aqui para fechar a minha fala e abrir para perguntas, né, eu acho que a gente tem aí um desafio essencial quando a gente fala de educação continuada, e acho que essa frase aqui é uma provocação instigante, né? Porque nós temos o desafio que se impõe como século XXI, dessa capacidade de aprender e desaprender, e ainda temos o contraponto do Brasil, que o ler e escrever ainda são desafios em muitos contextos. E eu acho que aqui tem uma mensagem de reforço, né? Falando como Bradesco, a gente tem realmente investimento, energia, estratégia e foco para realmente desenvolver as pessoas que fazem a carreira na organização. Mas isso para a gente não é suficiente, por isso a gente sempre lança a mão de ações para alcançar a comunidade também. E aí, aproveitando o contexto, né, Sérgio, da parceria de 20 anos da GV com a Strong, eu acho que é por meio de parcerias como essa, eu acho que é por meio desse movimento de se aproximar e intensificar o valor da educação, não só até a graduação, mas além dela e durante todo o ciclo da vida, é que a gente realmente consegue passar um pouco dessa mensagem da educação como valor. Eu acho que no cenário nacional a gente precisa mostrar que a educação ela é realmente um vetor de transformação. E esse é um pouco do contexto de como é que nós temos atuado, não só ao longo dos 75 anos da história do Bradesco, mas com certeza como é parte da nossa essência, nossa história pelas décadas à frente, também elas vão levar isso como essência. Porque a educação, eu acho que, como foi comentado aqui, né, do histórico, né, que você tinha a força, a capital, etc., você tem um contexto aqui de que a educação realmente ela é um valor transformador, ele é o ativo principal. Eu acho que sem educação a gente não transforma nada, né? E aí por isso que a gente tem toda essa estratégia estabelecida, e a gente como mundo empresarial acredita muito nisso. A educação não é papel só de pai e mãe ou de governo, é papel de todos nós. E as empresas têm uma papel relevante nesse sentido. Obrigado aí pela atenção de vocês e estou aberto a perguntas.
A última frase é curiosa, viu? E dentro desse processo que se fala educação continuada, como nós dizer, você é jovem, você apresentou mais jovens ali que são seus colegas, muito interessante essa questão. 104 mil pessoas foram apresentadas dentro de uma questão muito grande, que a gente chama de empresa, né? E aquilo que nós dizemos, o operativo do aprender, desaprender e reaprender, me lembra uma questão muito séria dentro de uma sociedade que é a nossa, né? O primeiro painel levantou questões aqui que sejam fundamentais, principalmente para enfrentar e existir como empresa dentro de um país como o nosso. Como o mundo, como você muito bem falou, está muito mais global do que sintético, né, vamos dizer desta forma, e os usos dos aplicativos também é um grande desafio, né? Então, eu pergunto o seguinte, é possível? É uma pergunta bem provocativa e acho que vale a reflexão para cada um de nós, né? Eu acho que tem um contexto de atuação em nível governamental, logicamente, em nível do setor empresarial e todas as entidades relacionadas, e tem um nível de atuação também da sociedade civil. Eu acho que a gente tem, a grande mensagem aqui é qual é o papel que cada um de nós está cumprindo para tornar isso possível. É um possível que ele exige trabalho, ele exige foco, mas é possível. E aí eu vou remeter ao discurso anterior. A gente, na medida em que a gente investe em educação, e eu acho que a educação ela é sempre um investimento de longo prazo. Na medida que a gente mover o nosso mindset para uma visão mais de longo prazo e não tanto no curto prazo, a lógica do planejamento ela começa a ficar mais evidente. E uma coisa vai puxando a outra. Então, é um possível, sim. Eu acredito muito nisso. Minha educação foi forjada nisso, a empresa onde eu trabalho acredita nisso, e essa sintonia entre a minha crença e a crença da empresa me faz estar aqui como diretor de RH, reforçando essas palavras. E eu acredito muito, que eu acho que a gente tem muita capacidade de ter sucesso como nação, se cada um de nós acreditarmos que é possível. Agora, o esforço é grande. O esforço é grande, ele é lento e é consistente. Mas se a gente não apostar de que eu vou ter que criar esse senso de possível, e ter a capacidade de transmitir esse legado para quem vier depois, aí o próximo não vai acreditar que é possível. Porque é muito claro para a gente, dentro de uma empresa, que a lógica da carreira interna ela é o modelo, você se inspirar na liderança, que galgou outras posições, que construiu legados, e por meio dessa crença de, olha, tem uma dinâmica mais individual, que é, se fulano ou ciclano ascendeu profissionalmente e eu admiro, eu vou seguir o exemplo. Essa é uma coisa. A outra coisa é, fulano chegou até lá não por uma inércia ou por um acaso, mas que construiu legados que se mostram presentes naquilo que eu vivo hoje. Então, a crença no exemplo do outro e no legado construído fazem a gente internamente acreditar que a gente pode ser o próximo a construir legados e a crescer por consequência dessa construção de legados. Eu acho que a gente precisa de mais disso dentro do país. De pensar que eu não estou fazendo alguma coisa para mim agora, ou para os meus, né? Na verdade, eu estou fazendo para deixar para os próximos, e esses próximos não necessariamente virão de mim, né? É para qualquer contexto que eu estou envolvido. Então, para mim, eu acredito muito que é possível. Mas eu acho que é a lógica da sementinha. Eu acho que se cada um não plantar uma sementinha e saber que não vai colher o fruto da sementinha que plantou, mas ficar feliz de que alguém lá na frente vai poder plantar mais e colher mais, acho que a gente torna isso tudo possível. Então, acho que é um pouco do desafio que a gente se impõe aqui como cidadão e como nação e como empresas também, né? Obrigado pela pergunta.